Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a este humilde canal. Família, você já ouviu o ditado, já deve ter ouvido o ditado, que nada é tão ruim que não possa piorar. E diante da situação que a gente se encontra hoje no momento, a gente até acha que isso é impossível, né? Que piora as coisas ainda mais do que já estão. Mas cada dia, a gente vendo a agenda global sendo implementada, nós percebemos que esse ditado está completamente certo. Embora a gente já tenha falado desses temas vários e vários anos atrás, vocês já que acompanham desde o começo do canal já devem ter calos no ouvido de tanto ouvir que tem uma agenda, ela tem pautas para ser implementadas. Uma dessas pautas seria a destruição da família tradicional como a gente conhece, né? Um homem casado com a mulher, ter os seus filhinhos, criar ali. Essa família tradicional, ela está na mira do comunismo, começou logo com o comunismo. Nós fizemos inclusive 2 vídeos aqui falando a respeito disso, dessa doutrina que não tem que acabar, porque a família, ela é o que torna o cidadão comum forte. Quanto mais bem estruturada é uma família, quanto mais unida ela, você vai ver que aquela pessoa ali, que faz parte daquela família, ela tem uma qualidade de vida melhor, ela vive mais feliz e ela é mais forte, porque os indivíduos que compõem essa família, um protege o outro, um defende o outro. Então a mídia, há muitos e muitos anos, com seus filmes, com a sua manipulação, ela vem trabalhando para destruir essa família. Você vê nos casos, né, nos filmes de Hollywood, você sempre observa isso, são sempre pais brigados, divorciados, e quando é uma família, ela é mostrada da forma mais corrupta, mais nojenta possível. A mesma coisa acontece nas séries da Netflix, você vê isso o tempo todo, é sempre traição, e quando mostra uma pessoa religiosa, você sabe logo que aquele cara é o vilão. Ele é sempre o paranoico, ele é sempre o cara errado, o corrupto e o hipócrita. Enquanto os bruxos, não é? Eu estava até assistindo uma série agora, Outland, e mostra exatamente isso. O padre, eu acho que é dos piores seres que existe ali. Mas já uma moça que mexe com bruxaria, ela já é mostrada como a moça inteligente, a mulher culta. É sempre assim. Então, família, isso não era feito à toa. Isso era feito para que chegasse ao ponto da ONU fazer o que você vai ver agora numa matéria da própria mídia. Eu nem vou falar para você, eu vou ler a matéria para você, que ela vai começar a montar aquele quebra-cabeça na sua cabeça. Sabe aqueles filmes futurísticos que você via todo mundo vestido igualzinho, os cabelos também tudo igual, o corpo das mulheres quase sem seio, os homens também sem músculo, né, de homem, sem um corpo normal de um homem, tudo franzino ali, que você não sabe se é mulher ou é homem. Tudo aquilo ali foi feito com um propósito. E você vai ver nessa matéria agora qual é esse propósito. Matéria da mídia, não sou eu. Porque quando a gente fala aqui, sem mostrar que é eles que estão falando isso, as pessoas dizem, olha aí, esse lunático está inventando, é teoria da conspiração. Mas você vai ver que a ONU já deu mais um passo em relação a isso e chamou muita atenção das redes sociais. Então vamos conferir aqui juntos. Matéria enviada pelo nosso querido irmão Lucas França, que sempre está mandando ótimas matérias. ONU inclui marido e esposa em lista de termos proibidos. A organização fez lista de palavras que classificou como inadequadas para a igualdade de gênero. A matéria é de 26/5/2020, é recente. Uma publicação no perfil do Twitter da Organização das Nações Unidas, ONU, tem causado polêmica nas redes sociais desta última semana. Sob a justificativa de promover a igualdade de gênero, a instituição fez uma lista de palavras em inglês que devem ser evitadas pelas pessoas e inclui termos como marido, esposa, namorado e namorada. Na legenda da postagem, o texto diz que as pessoas devem usar linguagem neutra quando não estiverem certas de qual gênero estão se referindo ou quando falarem de um grupo. O que você diz é importante, ajuda a criar um mundo mais igualitário, usando linguagem neutra em termos de gênero, se não tiver certeza sobre o gênero de alguém ou se referir a um grupo, diz a publicação. Já na arte divulgada na publicação, feita no último dia 18 de maio, a ONU substituiu, por exemplo, os termos namorado ou namorada por parceiro, marido ou mulher por cônjuge e homem por ser humano. Nas redes sociais, a organização foi duramente criticada por tentar interferir nos idiomas do mundo. Usuários na rede afirmaram que a ONU deve se preocupar com temas de maior importância. Não há literalmente nada de errado com esses termos. A ONU só quer vigiar os idiomas do mundo inteiro. A ONU deve se concentrar em questões que realmente importam neste mundo, como a pobreza causada por ditadores socialistas e comunistas como Nicolás Maduro, e não em uma linguagem de gênero, afirmou um dos internautas. Tá vendo, família? Contra fatos não há argumento. Então querem proibir, inclusive, essa maneira da gente falar. Agora, uma coisa que vale a pena a gente destacar aqui, você acha que isso foi feito para apenas o povo normal, como eu e você, pessoas comuns, né, começarem a aderir a isso? Infelizmente não, meus caros irmãos. Eles soltaram assim publicamente porque eles já trabalharam muito a mente de muitas pessoas e sabem que isso não vai soar como soaria há 20 ou 30 anos atrás.
As pessoas, embora reclamaram muito nas redes sociais, isso foi muito bom, mas mesmo assim não é o que seria nos anos 80, nos anos 70. Pode ter certeza disso. Então eles já estão achando espaço para vir implementar isso. Mas esse recado aí foi dado assim, para que a própria mídia comece a colocar isso em prática. Então vocês podem ter certeza, marque a data de hoje, você está vendo esse vídeo, que a partir de agora, as novas séries, os novos filmes vão começar aos poucos substituir essas palavras. Em vez de dizer, cadê o seu marido? Vai dizer, cadê o seu cônjuge? Quando vir a menina que fica ali com o rapaz, que é namorada, vai dizer, onde está o seu parceiro? Em vez de namorado ou namorada. Vai ser assim. Anotem o que eu estou dizendo. A gente sempre alerta essas coisas aqui com muita antecedência. E as pessoas acham que é teoria da conspiração. Então agora você está vendo que a ONU já falou disso. E você, meu caro irmão que está desperto, comece a observar agora nos filmes que começarem a ser lançados dessa data para frente. E vocês vão ver aos poucos que eles vão começar a implementar isso. E quando uma pessoa comum, como eu e você, fizer um vídeo, fizer uma postagem numa rede social e não estiver usando esses termos, a crítica já vai cair em cima. Aí começa aqueles outros também que têm uma influência maior, começarem também a usar esses termos. Não, olha, porque o correto agora é falar assim. Se você prestar atenção, família, o próprio nome preconceito, se você disser, por exemplo, que não toparia ter uma experiência, para teste, vamos dizer assim, uma experiência LGBT. A palavra preconceito, se você separar ela quer dizer antes de conhecer, você já criou. Ou seja, antes, conceito. Você criou um conceito de uma coisa antes de conhecer ela. O dicionário não te explica assim. Mas se você analisar a palavra em si criada, é exatamente isso. Que quer dizer uma coisa antes, e conceito. Você criou um conceito antes de conhecer. Então dessa maneira você que disser, não, eu não quero ter uma experiência dessa, uma experiência LGBT na minha vida. Eu não acho isso certo. Deus não aprova isso. E eu não gostaria. E aí quando você for para uma entrevista de emprego numa empresa internacional, que hoje eles chamam de multinacional, seu cadastro vai estar lá. O seu cadastro, que isso vai vir logo. A moeda que você conhece hoje, ela logo ela vai sair de circulação. Vai vir o dinheiro único e junto com ele o cadastro único. Esse cadastro, esse sistema de cadastro que já está lá na China, vai começar a te avaliar tudo. Até as compras que você faz, nós já mostramos em vídeo aqui, não vou ficar repetindo para não cansar os nossos inscritos que estão sempre aqui nos apoiando. Mas procure esses vídeos aí sobre o cadastro que você vai ver. E aí, como tá lá os nossos vídeos, eles vão começar a analisar. Eles vão olhar se você já teve uma experiência dessa na sua vida, se você pega mais bebida alcoólica do que refrigerante. Tudo isso vai ser analisado. Pequenos detalhes que aos poucos, né, na hora ali que você está fazendo, você não vai perceber. Mas quando você chegar para fazer a entrevista, você, inclusive sendo uma pessoa mais capacitada do que aquele outro ali, você não vai conseguir um emprego. E aos poucos a mídia começa a falar, olha, quem tem uma experiência com LGBT tem mais pontos. Olha, uma pessoa que não usa termos como homem, mulher, esposo, esposa, namorado, namorada, esse tem mais pontos. Então aos poucos a sociedade vai dizer, infelizmente, eu tenho que dançar conforme a música. Para eu não ser privado de um conforto, eu e minha família, para eu conseguir sustentar a minha família, eu vou ter que começar a usar esses termos também. É assim que começa, meus caros irmãos. É assim. Porque tudo foi feito para dar nisso. A própria palavra já deixou bem claro que ela vinha disso. Então se você se recusa a ter uma experiência LGBT, você já é uma pessoa preconceituosa, porque você não conhece, você nunca ficou com um homem. Eu acho que os machos bola roxa que estão aqui e as mulheres, a maioria aqui, nunca tiveram experiência. E não que elas sejam melhores. Isso aqui não é uma crítica à sexualidade de ninguém. Cada um, seja o que for. Agora o que nós estamos diante aqui é de criar-se privilégio para uma classe ou outra. Que é o que vai acontecer. Você vê que hoje em dia, nenhuma empresa mais deixa de contratar a pessoa pela sexualidade dela. Isso está correto. A gente não pode querer se meter na vida íntima da outra pessoa. Agora, quando o cadastro vier e a atitude da ONU mostra o quê? Que eles vão criar privilégio para uma classe. Então aquela outra que não tiver dentro desses parâmetros novos de modernidade, de progressismo, como eles falam, vai ter menos pontos do que o outro. E aí como é que fica a nova sociedade? Ela vai ficar exatamente como você vê nos filmes. Não tem isso de homem, de mulher, não tem isso. Essa imagem aí pode-se dizer que é o cidadão do futuro. Se você trocar as roupas deles, você não sabe quem é o homem e quem é a mulher. Nós não sabemos nem se são dois homens ou se são duas mulheres. E por causa disso, para não ofender, segundo a ONU, você vai ter que dizer ali, olha, dois parceiros. Se forem casados,
ore 2 cônjuges. É isso que eles estão fazendo, meu caro irmão. Então você está diante aí da imagem da sociedade do futuro. Se você lembrar de outros vídeos que a gente fez sobre, por exemplo, a indústria da moda, a gente falava naquela época que ainda podia, né, mostrar inclusive as coisas. Nós mostrávamos que aquela escolha de tipo físico de mulher era proposital, né? Umas mulheres totalmente magras, quase anoréxias, e todo mundo ali falando como se elas fossem as coisas mais lindas do mundo, inclusive classificando, olha, essa aqui é a mulher mais linda do mundo, segundo a revista tal. Tudo aquilo ali era para divulgar essa ideia. Se você olhar imagens da Segunda Treta Mundial, onde o mundo passou muita fome, você não consegue identificar quem era homem e quem era mulher, porque o corpo, quando fica muito magro, ele perde as características de macho e fêmea. E por isso mesmo é que eles faziam um esforço grande para isso, para acabar com o gosto que a sociedade geralmente tem. Quanto mais a mulher tem curva, seios fartos, bumbum grande, o pessoal admira. O homem é a mesma coisa, o homem que tem um ombro largo, braços fortes, um peitoral, tudo isso chama mais a atenção das mulheres, a gente sabe disso. Embora isso não seja lei, tem casos e casos, mas a grande maioria acha isso bonito. Porque são as diferenças feitas pelo próprio pai, pelo Criador. Cada corpo, cada ser com a sua diferença. Mas o que eles têm para o futuro é acabar com essas diferenças. E é por isso que houve essa força tão grande para colocar aquilo como uma coisa chique, né? Aqueles desfiles de modas de pessoas anoréxias, como uma coisa linda, como uma coisa magnífica. O que a natureza fez, o que Deus criou, o homem vai passar por cima e colocar o que ele acha correto. E o resultado disso, meus caros irmãos, vocês não tenham dúvida, que será terrível, terrível mesmo. As Sagradas Escrituras já nos avisaram isso há muito tempo. As pessoas que não tiverem essa marca não vão poder comprar, não vão poder vender. E hoje você vê inclusive pessoas defenderem a marca, que é o começo, o início desse sistema todo que vai ser implementado junto com isso. Eles vão precisar que isso esteja implementado no nosso corpo. E como os próprios cientistas que desenvolveram a tecnologia já disseram, tem que ser na mão ou na testa. Assim o sinal pega melhor. E mesmo a Bíblia já tendo relatado isso, falando exclusivamente de economia, você não vai poder comprar nem vender. Não vai poder ir nem vir. Tá claro lá. E a gente já começa a imaginar como vai ser isso. Com esse cadastro, com esse chip implementado nas pessoas. Você com uma pontuação menor do que a minha, vamos dizer assim, você não vai poder entrar em certas áreas, você não vai poder acessar certas áreas, certos países, se você não tiver aquela quantidade de pontos. Então, como está nas escrituras, as pessoas não vão poder ir nem vir. Um grande empresário vai querer contratar você e não vai poder, porque você não atinge os pontos. Porque você pode até ter se recusado a receber a marca, o chip. Mas mesmo assim você vai ver que tem muitas pessoas falando, não tem nada de chip. Nos nossos vídeos, se você der uma lida nos comentários, você vai ver muita gente defendendo isso. E se você for olhar, quem são essas pessoas? É discípulo do Silas Malacheia, do Valdomiro Santiago, do R.R. Soares. São pessoas que se dizem cristãos, mas que seguem os falsos profetas. E vão ser as primeiras a aderir a essa tecnologia. E agora a ONU, que nunca enganou ninguém, pelo menos ninguém que esteja desperto, está deixando claro qual é a sua intenção. Que melhor hora do que essa, onde o mundo enfrenta esse problema tão terrível que está diante do nosso Brasil e do mundo? Que melhor hora para implementar isso? Onde as pessoas têm milhares de preocupação. Então, meu caro irmão, infelizmente é isso. A gente tenta avisar aqui. A gente, inclusive, dá a solução que muitos perguntam. E a gente vai fazer o quê, Davi? O que é que a gente pode fazer? É muito simples. Eles vão usar a mídia para divulgar essas coisas. O que a ONU falou ali não foi para o cidadão comum. Foi para a mídia no mundo todo. Começar a fazer suas novelas, seus jornais, suas séries de TV com esse conceito. Mas toda essa obra que eles fazem é para quem consumir? É para eles mesmos assistirem lá nas suas reuniões macabras? Não. É para o povo assistir. Então se o povo não assistisse, eles iriam dizer, dá um tempo aí nessa pauta da agenda global, vamos deixar para tentar daqui a mais 5 anos. Que eles ficam tentando desistir, eles não desistem nunca. Mas eles pelo menos, você pode ter certeza disso, adiariam isso por anos. Olha, vamos tentar outra parte aqui dessa agenda. E aí é o que eu digo sempre, as pessoas despertas, elas não iam cair nisso. Por isso que é importante você compartilhar esse tipo de vídeo. É muito importante. Inclusive, família, mesmo vocês compartilhando, dando like, nós temos o último vídeo, né, que eu inclusive já devo ter tirado do ar nesse momento que você está vendo. E você entrava, colocava lá, Encarando o Sobrenatural, e aí mostra os vídeos mais recentes do canal. Porém, o último vídeo que a gente fez não mostrava do suposto ritual maçônico que foi gravado aqui na minha cidade. A gente recebeu um novo vídeo com um ângulo novo, mostrando uma coisa bem interessante. Então esse foi o vídeo do dia 27/5/2020.
E eu estando nesse dia 27/5/2020, me mostra que eu não postei esse vídeo. Me mostra que eu postei o vídeo de ontem. Então, família, é o que eu digo a vocês. Eu e muitos canais aqui que fazem esse tipo de trabalho, a gente só depende de vocês, meus irmãos. Porque é isso que a gente está enfrentando. Inclusive, esse vídeo aí, ele foi o segundo vídeo mais fraco dos últimos 6 anos. Agora você está vendo por quê. Eu lembro quando a gente começou a fazer esse trabalho, família, muita gente dizia: ah, se o que vocês dizem é verdade, por que é que eles não expulsam vocês das plataformas? Agora vocês estão vendo aí acontecendo. A gente já vinha falando que a vontade deles era fazer isso o tempo todo. É que a gente vinha sempre se esquivando dos ataques. Eles mudavam a regra do dia para a noite, a gente ia lá, deletava os vídeos, corria, recebia strike, extinção, mudava e assim ia. Hoje, até as palavras que eu falo aqui para vocês, elas são cuidadosamente escolhidas. Vários termos eu tenho que usar diferente. O nome desse mal terrível que a gente enfrenta, eu chamo de sungamonga. Quando acontece uma coisa terrível, eu digo que a pessoa veio a óbito, não usa outra palavra. E vários outros termos que vocês já devem conhecer aí no vídeo, não preciso estar falando. Mas é a única maneira que a gente encontrou de driblar o sistema. Mas mesmo assim a porta está se fechando. E esse trabalho, meu caro irmão, ele vai durar pouco. E só dura até hoje ainda por causa de vocês. Então eu peço, por favor, mais uma vez que você compartilhe, mostre para mais um amigo, meu irmão. A gente vai ficando por aqui. Eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre isso e conto com a ajuda de vocês. Então fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.